Bom dia a todos, bom dia. Estamos para mais uma aula aqui do Café com o professor Ricardo Ziegler. Nossa, eu botei para café para burro aqui hoje. A gente vai fazer uma questão que não é de CFO hoje, mas que tem tudo para cair numa prova para oficial da PM. Uma questão da banca Sebrasp, desde que foi. Ainda não bateram o martelo, né? Ainda não publicaram oficialmente, mas que tudo indica que a banca do CFO da PMDF vai ser o CESP, né? Vai ser o Sebrasp. Eu tenho procurado trazer questões dessa banca para a gente resolver questões discursivas. Quando não, quando eu pego questões de cargo de delegado, eu faço uma adaptação para temas que estão atuais, para temas que têm relação com o direito penal militar, porque para provas de oficial da Polícia Militar, um dos grandes diferenciais, realmente, na prova discursiva, é o direito penal militar, né? Então, dessa vez eu trouxe uma questão do CESP, de analista do STM. O STM também é um concurso que está meio que para sair aí, né? Então, muita conversa aí falando que está próximo de sair. Uma questão discursiva não é uma questão difícil, tá? É uma questão difícil, uma questão que poderia muito bem estar na sua prova de oficial da Polícia Militar. Tranquilo? Nós estamos aqui indo para a 21ª aula do nosso Café com o professor Ricardo Ziegler, um projeto que eu iniciei no começo do ano. Teve uma ou duas, algumas semanas, né? Não foram muitas que teve furo, que eu não consegui ministrar a aula, mas, em regra, toda segunda-feira aqui a gente está debatendo temas de questões discursivas. Já resolvemos diversas questões discursivas das provas de oficial da Polícia Militar. E agora, né, quando teve essa notícia do CFO da PMDF, a gente mudou um pouco, né, para trabalhar questões do CESP, né, adaptadas. Também tem questões autorais, questões inéditas, né, as questões que foram elaboradas por mim, que a gente trabalha com mais diversos temas. Tem muita coisa boa aqui no nosso café toda segunda-feira. E como eu falei, né, como eu pedi para Deus que seja feito de instrumento para edificar vocês, né? Para que vocês saiam daqui, dessa manhã, desse período, aprendendo uma coisinha, relembrando algo que vai ser importante na sua caminhada, né? Eu imagino que todos que estão aqui estão se preparando para uma prova de oficial da Polícia Militar. Afinal de contas, esse é o nosso foco, né? Esse é o nosso nicho, é aí que a gente trabalha, e não desmerecendo o trabalho de ninguém, óbvio, né? Tem muito trabalho bom, mas, né, modéstia à parte, né, quem quer se preparar para oficial da Polícia Militar, exclusivamente para oficial da Polícia Militar, pode contar comigo, certo? Que a gente está aqui sempre para oferecer o que a gente tem de melhor, tá bom? Pessoal, vamos lá? Vamos fazer a questão então. Já deu tempo aí da galera entrar, né? Simbora. Questão discursiva do STM 2018. O comandante de determinado quartel instaurou um inquérito policial militar para apurar desvios de materiais na seção do almoxarifado. No curso do procedimento, o encarregado indiciou, perdão, um tenente, um sargento, um cabo e um soldado. Então, 4 indiciados aí, imputando-lhes a autoria dos fatos. No indiciamento, os 4 constituíram o mesmo advogado para defendê-los, o qual de imediato solicitou o encarregado acesso a todos os procedimentos realizados, tenham sido eles documentados ou não, para possibilitar a ampla defesa e contraditório. Então, quem está ligado aí já fazendo questão há um tempinho, já imagina quais vão ser as questões, né? Vamos lá. Primeiro, ele quer que você, a respeito das informações da situação, e, no entendimento do STF, na legislação, na doutrina, redige um texto dissertativo acerca do pedido do advogado. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: características do inquérito policial militar. Como que eu recortei a questão 2 aqui. Finalidade do inquérito policial militar e o cabimento de alegações de nulidades nesse procedimento. Possibilidade de deferimento do pedido do advogado. Beleza? Muito tranquilo aqui as questões que você tem que trabalhar. Para falar a verdade, está mais tranquilo que a prova do CFO da PMDF de 2017, né? Que eram uns 6 quesitos, mais ou menos, 6 ou 7 quesitos, que você teria que abordar num texto. Professor, como é que eu respondo aqui nessa questão do CESP?
Eu posso responder direto, eu tenho que fazer um texto argumentativo, dissertativo, contextualizando. Olha, por conta do espaço, né? Nesse caso aqui, que você tem três quesitos só, né? Talvez até você possa fazer um texto e, e no meio do texto você ir respondendo, né? Sobre a situação descrita na questão hipotética, é, entende-se que o inquérito policial militar foi um procedimento administrativo instaurado que possui as seguintes características. A gente vai falar aqui as características daqui a pouquinho. Segundo parágrafo, este procedimento tem a finalidade de reunir elementos, né, para a propositura de uma futura ação penal. E, no caso de ocorrer alguma nulidade, é possível alegá-las, embora elas não contaminem o processo. Tá? Aí, no terceiro parágrafo, sobre o pedido do advogado, cabe ressaltar a súmula vinculante 14, que aduz que é possível que o advogado tenha acesso aos autos, daquilo que já foi documentado no inquérito. Embora o inquérito seja um procedimento inquisitivo, há essa possibilidade do advogado ter acesso àquilo que já foi documentado. Ponto. Era essa a resposta, né? Que você escreveu no texto seria isso. Beleza? Mas vamos estudar, né? Vamos estudar e relembrar algumas dessas situações. Então, quais são as características do inquérito, né, pessoal? O inquérito é escrito, Inquisitivo, administrativo, escrito. tá vibrando aí, né? Esse aí. Um inquérito policial, ele é escrito, ele é sigiloso, ele é oficioso, né? Tem a característica da oficiosidade, ele tem a característica da oficialidade, ele é inquisitivo, ele é dispensável e ele é administrativo, né? Mais alguma característica aí que vocês estão lembrando? Eu sei. Indisponível. Muito bom, Stanley. Muito bom. Pessoal, tem várias siglas, né, para decorar isso aqui, né? Tem gente que usa idoso, tem outras aí, né? Eu uso exoída, não sei por quê. Não é uma palavra, né, nenhuma, mas aprendi assim e ficou assim pro resto da vida. E é muito importante que a gente saiba. O inquérito é escrito, tá? Então, tudo que é documentado, o que é o inquérito policial militar, né? É um procedimento administrativo que visa elucidar um crime militar. Elucidar em que sentido? Quem foi o autor, se de fato houve um crime militar e em quais circunstâncias que esse crime aconteceu, né? Condições de tempo, lugar, modo de execução, tudo isso vai ter que ser relatado num procedimento que vai ser escrito, certo? Com todas as folhas devem ser rubricadas pelo encarregado do inquérito. Outra coisa que é interessante aqui, ó. Quem é a autoridade que tem competência para instaurar o inquérito? Porque olha só que interessante. Se você chega numa delegacia de polícia e primeiro você chama o PM, né, e vai, fala que teve o celular roubado, o PM vai lá, prende o camarada por autor de roubo, leva para a delegacia, você chega também, o delegado que está lá de plantão, ele vai fazer o auto de prisão em flagrante, e o auto de prisão em flagrante, ele tomba, né, em inquérito necessariamente, né, o que a gente chama de instauração coercitiva do inquérito. Qualquer delegado que estiver de plantão lá, ele pode instaurar um inquérito. Tranquilo quanto a isso? Agora vamos supor que eu sou oficial, eu estou lá na minha unidade, vem um sargento e fala, olha, tá tendo desvio de material lá no almoxarifado, tenente. Eu desconfio que seja fulano, fulano, fulano. Eu, tenente, posso lá instaurar um inquérito de plano?
Ah, ok, não, beleza, vamos começar aqui uma instauração de inquérito. Não, certo? A autoridade que tem legitimidade para instaurar um inquérito policial militar, isso está no artigo 7º do Código de Processo Penal Militar, é o comandante da unidade, o comandante da força, no caso da PMDF, né, a autoridade que também tem é o corregedor geral, certo? Então, não é qualquer oficial que pode instaurar um inquérito. Presta atenção, estou falando de dar início, de instaurar o procedimento. Tanto que ele fala que o comandante vai lá e ele vai nomear o quê? O encarregado. Aí sim, para ser encarregado de inquérito, diz o nosso Código de Processo Penal Militar que preferencialmente tem que ser capitão, né, ou capitão-tenente, no caso da Marinha, mas na realidade da PMDF, tá, pessoal? Os tenentes fazem inquérito policial militar, são encarregados de inquérito policial militar. Bom, então é isso. Aí o comandante da unidade ele vai delegar esses poderes de poder de polícia judiciária para o encarregado conduzir a investigação. Ao final, ele vai fazer um relatório e vai encaminhar para quem? Para a autoridade que instaurou. E aí ele pode avocar a decisão, ele pode confirmar, ele pode avocar a decisão, tomar outra decisão, certo? No relatório. As decisões basicamente são indicia ou deixa de indiciar, certo? Deixa de indiciar porque foi praticado o crime amparado por alguma excludente de licitude. Deixa de indiciar porque o fato é atípico. Ou indicio por conta disso, disso e disso. Certo? Então, é assim que funciona o procedimento. Vocês perceberam a diferença, né? No inquérito policial que corre nas polícias civis, é lógico, vão ter algumas regras, né, internas para definir. Se é um crime de violência contra a mulher, quem vai instaurar o inquérito vai ser o delegado que tenha, que trabalhe na DEAN, enfim, vai ter alguma regra interna, mas, em regra, qualquer delegado pode instaurar um inquérito, pode dar início a uma investigação formal. O inquérito nada mais é isso, tá, pessoal? Uma investigação formal de um crime. Bom, que investigar, tá? Investigar é um ato natural de qualquer polícia. Né? A gente fala que a polícia militar não investiga crime comum, beleza, porque todo delegado fala isso, todo treinador fala isso. Mas, assim, etimologicamente falando, tá? Investigar é ir atrás de um vestígio. Quando você sofre um roubo, um crime, há 2 semanas atrás, minha bicicleta foi furtada. Aí você fala pro PM, bicho, eu vi minha bicicleta passando lá. O que o policial vai fazer? Ele vai ir atrás do vestígio, né? Mas, enfim, isso aí é outra discussão, tá bom? Mas o inquérito policial, ele é uma investigação formal. O inquérito policial militar é uma investigação formal de um crime militar. Beleza? Mensagens? Não. Certo? E ele é todo escrito, tá bom? Só toma cuidado. No âmbito de polícias militares, né, você ainda não tem isso. No âmbito do inquérito policial comum, né, são novas, vamos dizer assim, novas características do inquérito que estão se falando. Nem todo procedimento é escrito mais, tá? Quem é policial militar aí sabe que está trabalhando na rua, está dando cadeia em ladrão aí, tem vezes que você chega na delegacia que o delegado não está mais tomando seu depoimento por escrito, né? Ele só filma ali o teu depoimento. Às vezes redigem ou não, mas às vezes vai só o seu depoimento, cara, filmado, né? Então, está evoluindo aí, né? Uma das críticas, né, mais severas do inquérito policial é que ele é muito burocrático, né? É muito burocrático. Como todo ato da investigação tem que ser formalizado, isso acaba tornando ele muito lento, né? Pouco eficiente e tudo mais. São das críticas. Então, há uma perspectiva moderna em que não é tudo que é escrito, mas isso lá no inquérito comum, quando ele estiver falando de características modernas, que é algo assim que para nossa prova não vai cair, tá? Só eventualmente se você estiver estudando para delegado, isso é um tema bacana aí para a prova discursiva, né? Novas características do inquérito. Segundo ponto, sigiloso, né? O inquérito é sigiloso, isso é óbvio, né? Para ter eficiência uma investigação, é imprescindível que a pessoa que esteja sendo investigada ela saiba que ela esteja sendo investigada, né? Não é, vamos dizer assim, prudente, que ela pode até saber que está sendo investigada, mas não precisa saber todos os atos que os investigadores estão fazendo para tentar elucidar um eventual crime que ela praticou. Seria frustrar
a eficácia de uma investigação. Por isso que ele é sigiloso. Então, nem tudo é documentado, né? Então, o camarada, às vezes, está submetido a uma investigação e nem sabe. Ele nem está sabendo, certo? E, então, o que que adianta ele, né, saber que está sendo investigado e aí vão pedir uma busca e apreensão no celular dele? Pô, está sendo investigado, cara, a primeira coisa que o cara vai fazer é jogar o celular no mato, né? Então, por isso que ele é sigiloso, né? É da lógica de uma investigação policial que ela seja sigilosa. Só que o STF deu uma mitigada nesse ponto, que é um tema também da questão, né? Quando a gente fala da possibilidade do advogado acessar aquilo que já foi documentado no inquérito. Então, bom, estamos no curso de uma investigação de um possível crime militar. Já foram ouvidas testemunhas, o depoimento das testemunhas já está pensado ali no procedimento, certo? O advogado pode ter acesso? Pode, né? Ele pode ter acesso a isso que foi documentado, certo? Ele não pode pedir, vamos supor, algo que não foi documentado ainda, né? Então, estão sendo feitas diligências, campanas, pedido de interceptação telefônica, pedido de mandado de busca e apreensão, enfim, condição coercitiva de alguma testemunha-chave para a investigação. Ele não vai ter acesso a isso, certo? Mas aquilo que já foi documentado no inquérito, o advogado tem acesso. Então, esse sigilo é um pouco mitigado por conta disso, né, em relação àquilo que já foi documentado. Mas a natureza dele é sim um procedimento sigiloso, beleza? O que mais? Oficioso. Diz respeito, pessoal, que o, a autoridade, né, o comandante da unidade, a autoridade que tem poder de instaurar um inquérito, ela não precisa esperar o poder judiciário provocá-lo ou o Ministério Público provocá-lo para instaurar um inquérito. A bem da verdade, pessoal, não tem requisição judicial do inquérito policial militar, certo? Tem requisição do Ministério Público. Então, o juiz, né, lá no Código de Processo Penal, tem essa possibilidade do juiz requisitar inquérito policial, certo? É uma possibilidade excepcional, é uma possibilidade questionada pelo modelo acusatório, mas está na previsão do Código e se aplica em algumas situações. Só falando um pouco do Código de Processo Penal comum, por exemplo, um juiz trabalhista, sei lá, sofre um desacato no meio de uma audiência, certo? Então, foi mais ou menos para essa finalidade. Ele vai lá e requisita a instauração de inquérito para apurar essa situação, entende? É mais nesse sentido. Não é, tá? Alô, alô, Xandão. Não é porque o juiz pode ser vítima, conduzir a investigação, instaurar um inquérito, né? Denunciar, prender. Não foi com esse propósito, certo? Que o artigo que possibilita essa possibilidade de instaurar inquérito foi construído. No Código Penal Militar, você não tem essa possibilidade. Você tem a possibilidade de instauração de inquérito por decisão do STM, certo? Mas a requisição, que tem um sentido de ordem, tá, pessoal? Como assim tem um sentido de ordem? Se o Ministério Público requisita a instauração de um inquérito, isso é algo difícil até para nós que somos policiais militares, às vezes, compreender, porque às vezes se instaura com elementos muito frágeis, né? Audiência de custódia, por exemplo. O camarada fala que aconteceu, tal, aí às vezes o MP vai lá e requisita o inquérito, entendeu? Aí, pô, o polícia fica indignado, e com certa razão, né? Poxa, cara, meu irmão, só a palavra do cara que eu já tô sendo investigado, né? Depois você trabalhando na rua e dando cadeia, né? Algumas, algumas vezes você acaba meio que acostumando, sabe? Tipo assim, porque quando eu falo para uma pessoa, poxa, eu tô sendo investigado, chega para um brother seu, assim, que não é polícia, cara, eu tô sendo investigado aqui por um crime, velho. Tô, tem um inquérito policial aqui que me colocou como indiciado. Porra, meu irmão, caralho, bicho, tu deve ser um cara, né, pisada, perigoso, tal, entendeu? Aí o policial que tá trabalhando, tá fazendo certo, tá correndo atrás, tá, né, fazendo o que deve ser feito, sofre um negócio desse, nas primeiras vezes ele fica assim, então, porra, bicho, como assim? Eu tô sendo investigado, né? Mas como eu falei, depois você entende que as coisas são mais difíceis. Por exemplo, para a corregedoria não instaurar um inquérito em que o Ministério Público requisitou é muito difícil, né? Tem que ser um fundamento
tem que estar, assim, algo muito teratológico. Olha, esse crime está prescrito, isso aqui não é crime militar, isso é fato atípico, ou é crime comum, entende? Então, em regra, as requisições são atendidas, certo? Mas não tem requisição judicial, tem requisição do Ministério Público. Beleza? O que a gente já estava falando sobre a oficiosidade é isso. Então, embora tenha essas possibilidades do inquérito ser instaurado de maneira provocada, né? A regra geral é que ele pode ser instaurado sem provocação de outro poder, ou própria autoridade policial, né, militar que tem competência, né, tem atribuições de instauração de inquérito policial, pode instaurar, sem pedir autorização para ninguém, de ofício. Alessandro Paulo, um conhecido, me contou que fizeram a casinha para ele, que ele não entendia. Alessandro, alguma coisa aqui, pitadas de vida real para você. Meu irmão, dependendo do vagabundo que você prender, cara, ladrão faccionado, né? O camarada de uma criminalidade mais organizada, já tem uma rede de advogado, um para ir na corredoria para ficar enchendo o saco, ó, entrou na casa sem autorização, que não sei o que e tal. O cara para lá, derruba 10 quilos de droga, arma, vai ter um lá enchendo o saco no Ministério Público, certo? Vai ter um já na porta da delegacia também para enchendo o saco não, né? Exercendo o seu direito à ampla defesa, não é isso? E de contraditório, tá certo, né? Todo mundo tem direito, mas acontece, por isso que às vezes tem essa situação aí do policial, ainda que numa atuação que é legítimo, você vai ver que muitas das vezes, cara, nessas situações de flagrante, de crime e tudo mais, né, os inquéritos são arquivados, o Ministério Público se quer denuncia, é lógico, caso a caso, estou falando uma regra geral ali. Mas, como eu falei, é difícil. Os órgãos de controle têm essa função, né? Eles têm que apurar, né? Eles têm que manter. Não basta parecer, não basta ser honesto, tem que parecer honesto também aos olhos de todo mundo, né? É algo que depois que você entrar na polícia, você vai demorar um pouquinho para assimilar, mas é isso, né? Beleza? Próximo aqui, característica oficialidade. Oficialidade, né? Já falamos sobre isso uma vez. Eu sempre faço a mesma piada, né? Só órgãos oficiais, órgãos do Estado, é que têm capacidade de instaurar um inquérito policial. No caso do inquérito policial militar, só as instituições, né? Bombeiro, Marinha, Marinha, Exército Aeronáutica, Bombeiro e Polícia Militar, que são as instituições que têm legitimidade, que têm a possibilidade de instaurar um inquérito policial militar. O que isso significa? Que não pode uma instituição privada, né, uma empresa, os detetives do Prédio Azul, essa é a piada que eu sempre faço, né? Quem tem filho vai saber o que é. Eles não podem, né, conduzir o inquérito. Por isso que eu falo da questão da investigação, né, que eu acho interessante isso aqui. Você tem a possibilidade, né, de agentes privados investigar. Vocês já viram? Detetive particular, eles fazem investigação. Eles não fazem inquérito, certo? Eles não conduzem inquérito, mas eles fazem investigação. Você tem um jornalista especialista em jornalismo investigativo, né? Por isso que eu não gosto, né, particularmente, quando fala, a polícia militar não pode investigar. Não, peraí. Tá? Não sou eu que não gosto, né? Quem estuda o tema e quer se posicionar de uma maneira um pouco mais técnica. A gente não pode fazer um inquérito de um crime comum, conduzir um inquérito. Não posso pedir uma mandado de busca e apreensão por conta disso, um mandado de prisão por um autor. Mas investigar é da natureza do serviço policial, inclusive até um particular pode, né? Então, enfim, abrindo meu coração para vocês. Mas a oficialidade diz respeito a isso aí, tá, pessoal? Só órgãos oficiais, órgãos do governo, certo? Do Estado, é que tem essa possibilidade de conduzir um inquérito policial militar. Ele é inquisitivo, o que isso implica é que, em regra, não tem contraditório nem ampla defesa, certo? A autoridade tem discricionariedade para. Isso é outra característica, né, do inquérito, discricionariedade. Tem discricionariedade para conduzir as investigações, ele não precisa seguir aquela ordem do Código de Processo Penal Militar, ele pode, a depender do caso concreto, tomar as suas iniciativas com a finalidade de identificar o autor do crime militar, certo? Então, essa é a ideia, o inquérito inquisitivo, ele concentra todas as funções, né, desse procedimento, ou seja,
ele, como não tem contraditório, não tem ampla defesa, ele que vai decidir, por exemplo, pode, tá? O indiciado pode pedir determinada diligência. Olha, eu gostaria que a autoridade policial militar ouvisse determinado testemunho, mas ele pode ou não atender, né? Porque não é um processo, né? Não tem contraditório necessariamente. No processo, tudo que o juiz oportunizar uma parte fazer, ele tem que oportunizar a outra também, certo? Porque tem que ter contraditório, tem que ter paridade de armas, né? No inquérito, não, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é elucidar os fatos, certo? Mas aí, mais uma vez, né? Essa possibilidade do advogado, do investigado, ter acesso àquilo que já foi documentado no inquérito é algo que mitiga, de certa forma, também a inquisitividade do inquérito, certo? Mitiga o sigilo e a inquisitividade, tá bom? Próximo item aqui, dispensável, né? O inquérito é dispensável, o inquérito policial militar. A diferença aqui, cara, que no Código Penal, no Código de Processo Penal comum, o inquérito é dispensável, só que, né, fala assim, ó, o Ministério Público pode oferecer ação penal sem inquérito, não há ilegalidade nisso. No Código Penal Militar, Processo Penal Militar, no artigo 28, decore esse artigo 28, tá? Ele cita expressamente algumas causas de dispensabilidade, né? Querendo espirrar aqui. Uma delas é quando já tem autoria conhecida, crimes contra a honra praticados por escrito, o desacato à autoridade judiciária e a desobediência à ordem judicial. São três hipóteses ali em que o inquérito necessariamente vai ser dispensado, certo? Então, a diferença do código de o inquérito policial militar e o inquérito policial é isso na dispensabilidade. O Código de Processo Penal ele já traz algumas hipóteses que induzem já a dispensabilidade. Pode oferecer denúncia sem inquérito, certo? Beleza? Que é algo que é interessante, né? Assim, eu fico imaginando para situações poucos complexas, né? Na nossa realidade, poxa, um furto com autoria conhecida ali, e tal. Poxa, para que instaurar um inquérito, né? Na verdade, por que que na audiência de custódia já não poderia ser resolvido isso, né? Cara, tem lá. Mas enfim, isso é outros devaneios, né? E o inquérito administrativo, e aqui tem a ver com a nossa resposta na segundo item, né? Como ele é um procedimento administrativo, as nulidades que ocorrem no inquérito, certo? Elas não contaminam, presta atenção, necessariamente o processo, a ação penal, certo? Então, aquilo que foi produzido no procedimento administrativo sem observância da lei, então, ainda que tenha uma prova ilícita que tenha sido colhida, né, no âmbito do inquérito, e aí no momento da denúncia é utilizado, isso não vai necessariamente anular a ação penal, velho, certo? Que é a consequência de uma prova ilícita, pessoal? Qual é a consequência de uma prova ilícita no processo? Anula o processo todo? Vamos lá, escrevam aí. Vou tomar um cafezinho. A prova é desentranhada dos autos. Lembram disso? Uma prova ilícita, ela é desentranhada dos autos. Isso, muito bom, Aston. É tirada dos autos, né? É, ou seja, não é a nulidade, né, de todo o processo, de toda a ação penal. É o desentranhamento. É lógico o que acontece. Quando essa é a única prova que foi utilizada para condenar, certo? Aí sim, a consequência vai ser o trancamento da ação penal, né? Porque foi a única prova que foi utilizada. Beleza? É, o Hugo fez uma pergunta que eu já te respondo. Hugo. Entende? Então, o fato dele ser administrativo, ele induz isso. Então, a regra é que as nulidades que ocorram no inquérito, né? E eu falei aqui uma bem latente, que é a prova ilícita, mas pode ter outras irregularidades, né? Você sabe que lá no inquérito você tem algumas regras, né, de realização de interrogatórios, né, de interrogatórios e tomada de declarações. Então, tem que ser tomada
né, no período de 7 às 18, certo? No máximo por 4 horas, né? Isso, dando um intervalo. O Código de Processo Penal Militar ele parece quase uma portaria regulamentando isso aí, de tão detalhado que ele vai. Então, vamos supor que não foi observado isso aí durante o inquérito. Isso vai anular a ação penal? Não. Ah, então o que acontece? Não, pode ensejar uma responsabilização do encarregado do inquérito, que conduziu sem observar essas normas, mas não vai anular, certo? Porque é uma fase pré-processual, em regra, ele não contamina o processo. Podem ser alegadas essas nulidades? Podem, mas não necessariamente vão contaminar a ação penal, certo? Por conta dessa característica. Beleza? Pergunta do Hugo. Pode considerar que o empenho é dispensável para os crimes de deserção e submissão, porque são utilizados outros instrumentos? Hugo, eu não lembro. Eu vou até dar uma olhada aqui. Eu tenho um livro do Coimbra Neves aqui. Eu vou dar uma olhada se é esse termo que ele usa, se é dispensabilidade do inquérito nos crimes de deserção e submissão, né? Estou com receio aqui de afirmar categoricamente que é essa expressão que é utilizada. Mas, de fato, nesses crimes militares não se instaura inquérito policial. Instaura-se outro procedimento de apuração, né? O IPD e o IPI, né? Então, são procedimentos próprios para a apuração desses crimes. Então, assim, minha posição, né, pelo que eu estudo, né, só vou tomar esse cuidado realmente para não afirmar que o Cícero Coimbra Neves afirma isso, e às vezes não é, mas pelo que eu me recorde, estudando esse tema, eu não diria que é dispensabilidade do inquérito, né? Porque como instaura-se também um procedimento apuratório com características semelhantes, certo? Eu não diria essa expressão, mas, né, também outra coisa que a gente pode ver é questão de prova, né? Se tem alguma prova que cobrou isso, né? Se cai na minha prova um item. No caso do crime de deserção e no crime de submissão, o inquérito é dispensável, já que existem outros procedimentos. Aí, né, o que que a gente marcaria? Talvez marcaria verdadeiro, né? Se não tiver só isso aí, porque realmente são outros procedimentos. Mas tem outras situações também. Vamos supor que no crime de deserção há outros crimes militares conexos, não só o crime de deserção, entende? Então teria que ver como que a questão de prova, assim, respondendo para fins, né, objetivos aqui, numa questão objetiva, né? Para fins objetivos, uma questão objetiva. Depende de como a questão viria, certo? Mas você está certo no ponto que, olha, não tem inquérito policial militar. Para deserção e submissão é outro procedimento. Tá bom? Boa pergunta, irmão. Próximo. Finalidade do inquérito e o cabimento das alegações de nulidade. Bom, a finalidade está lá no artigo 9º do Código de Processo Penal Militar, certo? Que é, embora seja dispensável, né? Embora seja dispensável, o inquérito policial militar, ele pretende, sim, ó, o objetivo dele, a finalidade dele é reunir, certo? Elementos de informação para, é, para uma futura ação penal, certo? Então, ele tem essa característica de reunir os elementos que indicam a autoria, certo? A materialidade, como que o crime aconteceu, quem fez determinado conduto, no nosso caso aqui, que o tenente fez, que o cabo fez, que o sargento fez, certo? Ele tem que descrever isso no bojo das suas conclusões, certo? Para quê? Para que o Ministério Público pegue aquela investigação e decida se vai oferecer uma denúncia ou não. Essa é a finalidade do inquérito, tá bom? Reunir elementos de informação para uma futura ação penal militar. É o que está ali no artigo 9º do Código de Processo Penal Militar. Deixa eu colar aqui o texto do artigo 9º para a gente.
Aqui, ó. É uma apuração sumária, de fato, que configure crime militar, tem caráter de instrução provisória, cuja finalidade é administrar elementos para a postura da ação penal. Como a gente falou, é uma instrução provisória, ou seja, não é definitivo. Quando fala instrução, diz respeito à produção de prova, né? Tecnicamente, no inquérito não se produz prova, certo? Tudo aquilo que é produzido são elementos de informação. Então, provisoriamente, tudo aquilo vai ter que ser repetido em sede judicial. Só que ele fala, né? São efetivamente instrutórios da ação penal, ou seja, serão considerados como provas os exames, as perícias, avaliações realizadas no curso do inquérito por peritos com obediências às formalidades do Código. Qual o paralelo que a gente tem aqui desse parágrafo único do artigo 9 do Código de Processo Penal Militar com o Código de Processo Penal Comum? Está lá no artigo 155 do Código de Processo Penal Comum, pessoal. Certo? O que ele está falando? Olha, tudo que é produzido no inquérito, em regra, é caráter de instrução provisória, são elementos de informação, não são provas, salvo que vai ser efetivamente instrutórias, certo? Isso aqui, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, o paralelo que a gente tem, tá? O paralelo que a gente tem aqui com o CPP comum é isso aqui, é o artigo 155. Você vê que tem uma natureza parecida aqui, né? O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório. Não pode fundamentar sua decisão exclusivamente dos elementos colhidos na investigação. Não pode, né? Ressalvado provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, que são as provas colhidas por exames, né? O exame de corpo de delito é o quê? É uma prova não repetível. Se eu não colher naquele momento, ela vai perder sua validade, certo? Ah, uma prova cautelar. Ora, um mandado de busca e apreensão, certo? Uma interceptação telefônica, uma gravação ambiental, são provas cautelares, ou seja, ela só faz sentido ser produzida no curso da investigação e o contraditório dela é diferido, certo? Depois que o investigado, né, o denunciado tiver acesso àquilo que foi colhido, é que ele vai poder se manifestar a respeito dela. Porque não faz sentido colher essa prova, né, antes, né, dando ciência, ele tendo conhecimento sobre como essa prova ia ser colhida, senão, como a gente falou lá no começo, frustraria toda a investigação, certo? Então, por conta disso, né, a resposta que o STM aqui nessa prova esperava do candidato era só isso, olha, é possível alegar nulidade no inquérito policial, mas, em regra, as irregularidades, né, que ocorrem no curso do inquérito não contaminam o processo, né? Salvo o que é efetivamente instrutório. Se for um exame de corpo de delito colhido sem as observâncias legais, se for um reconhecimento pessoal, por exemplo, sem as observâncias do rito previsto no Código de Processo Penal Militar, é uma prova que vai contaminar o processo nesse caso, certo? Mas para responder isso aqui com tranquilidade, isso aí seria um plus, tá? Bastava falar que era possível, só que em regra não contamina, tá bom? Por fim, possibilidade de deferimento do pedido do advogado. O advogado vai ter acesso ao quê? Aquilo que já foi documentado, conforme a súmula vinculante 14 do STF, né? Ele fala aqui, ó, tenham sido documentados ou não ele queria acesso. Eu deixei o espelho aqui para vocês, tá? Da correção. Vou mandar lá no grupo o arquivo. Deixa eu mandar logo aqui, antes que vocês esqueçam. Antes que eu me esqueça, né? Já vou mandar lá no grupo lá. Beleza? Pessoal, é isso, tá? A aula de hoje foi sobre essa questão discursiva do STM aqui. Alguma dúvida? Hugo, é isso mesmo. Tanto que é a resposta do espelho, Hugo.
É possível alegar nulidades no inquérito, contudo, em regra, as nulidades, as irregularidades observadas no curso do inquérito não vão contaminar a ação penal, a futura ação penal. E aí, se você quiser ser mais específico, mais preciso ainda, salvo quando efetivamente instrutórias, quando se tratar de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas. Beleza? Mas é isso, né? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Dúvidas, perguntas? Pessoal, agradeço, tá, a participação de todos. Foi mais uma vez uma honra. Excelente estar aqui com vocês. Toda segunda-feira eu já começo meu dia alegre, empolgado, trabalhando e servindo aí de instrumento para o seu processo de ensino-aprendizagem, beleza? De preparar para essa prova, tá bom? O edital está vindo, certo? Talvez essa semana ou a próxima a gente já deve ter uma definição da banca. Se não teve ainda, porque eu acho que outras bancas devem ter entrado com recurso, né? Então, vamos ter essa definição da banca e aí tudo fica um pouco mais claro. É lógico, né? Grandes expectativas geram grandes frustrações, né? Cara, a banca para delegado da PCDF está definida há um tempão, né, velho? E até agora não tem edital. Mas eu acho que na PMDF vai correr um pouquinho mais rápido, né? Porque a administração pública sabe que, ao contrário numa prova de delegado, né? Beleza, tu faz o curso de formação, em 4 meses o cara já está pronto ali para trabalhar, né? No nosso caso aqui, você demora 3 anos para formar, né? E aí tem 6 meses de estágio como aspirante para eu falar assim, ó, pronto, agora eu tenho um oficial pronto para trabalhar. Então, tem que acontecer de maneira mais célere. A última turma da academia está saindo esse ano, certo? E a expectativa é que ano que vem, né, no meio do ano pelo menos, já tenhamos cadetes ingressando, certo? Esse é tá expresso aqui, não é formação bizu que eu tenho, não, isso aí está expresso no plano estratégico da PM e tudo mais, documentado, a intenção de manter a academia funcionando todos os anos, certo? Então é isso, beleza? E se você está se preparando para outra prova de oficial, eu tenho certeza, né, que o conteúdo de hoje foi muito rico e muito útil para a sua preparação. Valeu? Firma, né? Esse rala, cerra os dentes, vai. Quem é da aluno da mentoria, daqui a pouquinho a gente está iniciando, tá bom? Já vou abrir o link lá. Fique com Deus e até a próxima.